Especialistas não são a favor da reabertura do comércio nesse momento. Hoje é Dia Mundial da Imunização. A expectativa é por uma vacina contra o novo coronavírus. No primeiro semestre, 3 pessoas morreram com dengue hemorrágica e o número de dengues serve de alerta para a necessidade de prevenção. E uma perseguição policial na BR-116. Caminhoneiro provoca 2 acidentes. Hoje é terça-feira, dia 9 de junho de 2020 e o UESB Notícias começa agora. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao UESB Notícias. Fique com a gente e acompanhe informação, formação e conhecimento. A retomada da economia após um período parado tem sido uma opção para muitos municípios. Pequenos e médios empreendedores estão com contas comprometidas. Trabalhadores formais e informais da mesma forma. No entanto, esse ainda não seria o momento para a reabertura do comércio. É o que alguns especialistas defendem. Confira na reportagem de Aline Ferraz. Em pleno pico de contaminações por Covid-19 em todo o Brasil, muitos municípios optaram pela reabertura do comércio. Em Vitória da Conquista, as atividades comerciais ficaram suspensas mais de 2 meses, mas foi autorizado na última semana a reabertura de bancos, lotéricas, cooperativas de crédito, hotéis, pousadas, lavanderias e shopping centers. A flexibilização do comércio nessa fase da pandemia é avaliada com muita preocupação por especialistas. Essa reabertura se dá justamente no momento em que a curva está no descenso, que é um declínio do número de casos e já permite uma certa flexibilização. Não é o caso de Vitória da Conquista, pelo menos até o momento os casos continuam crescendo. Um segundo fator que a gente deve estar considerando para reabrir é que o poder público local assegure algumas condições a saúde, de segurança à saúde das pessoas que vão utilizar, por exemplo, o transporte público. Eles continuarão lotados? Todos sabemos que o transporte público lotado é um locus de proliferação, contágio pelo vírus. Na minha opinião e do ponto de vista epidemiológico, eu creio que essa abertura foi precipitada e inoportuna. Enquanto todo mundo aguarda baixar a curva de casos e aumentar a sua testagem da população para poder flexibilizar, o que vemos aqui é exatamente o contrário. Aqui, os nossos dados estão em ascendência. Segundo o próprio boletim epidemiológico do município, que foi emitido no dia de ontem, estamos hoje com 5.730 casos de notificações do ESUS e só nas últimas 24 horas, 137 novas notificações. Além disso, temos cerca de 4.120 pessoas precisando conhecer o resultado dos seus exames. Esse plano de abertura ele teria que envolver testagem em massa, ou minimamente teria que ser feito um inquérito sorológico, onde a gente pudesse testar no mínimo 10% da população. Sem acesso a linhas de crédito, empresários de pequenas e médias empresas não encontram saídas para as contas que se acumulam. A ausência de políticas públicas para o setor tem inviabilizado a atividade econômica de vários segmentos, o que coloca o emprego formal de milhares de trabalhadores em risco. O governo federal não vem conseguindo atender às demandas dessa população, desse setor, desse segmento da sociedade. Ou seja, os pequenos empresários eles não conseguem a linha de crédito para poder financiar, conseguir capital de giro e pagar a folha de salários. Quando não consegue, eles ficam desesperados, eles vão buscar de todo modo que o comércio volte a reabrir. Mas isso não vai assegurar que o seu negócio vai poder obter êxito, porque a crise vai continuar. A crise não vai ser superada só porque reabriu o comércio. Na primeira semana de reabertura do comércio de Vitória da Conquista, 110 novos casos da Covid-19 foram notificados. Já são mais de 260 casos registrados no município. A Prefeitura manteve o decreto de reabertura das atividades econômicas, que entra agora na segunda semana. A taxa de ocupação dos leitos clínicos em Vitória da Conquista diminuiu para 20%, sendo 12,5% deles ocupados por pacientes de outros municípios e 7,8% por pacientes de Vitória da Conquista, enquanto que a taxa geral de ocupação de leitos de UTI
também reduziu para 48%, sendo que em 10% deles estão internados pacientes de Conquista e 38% por pacientes de outros municípios. Neste momento, estão internados pacientes de Vitória da Conquista, Brumado, Rio do Pires, Ituaçu, São Paulo, Malhada de Pedras, Itapetinga, Jequié, Ipiaú, Ribeirão do Largo, Itajibá, Eunápolis, Poções e Caraíbas. Sem um programa que atenda à necessidade de uma testagem em massa para um controle epidemiológico mais preciso no município, o número de casos pode ser ainda maior. E o isolamento social é, neste momento, a principal arma contra a disseminação do vírus. Tendo em vista que cerca de 80% a 85% da população que se infecta pelo coronavírus terão apenas sintomas leves, tendo em vista também que esse período pré-sintoma também é um período de transmissibilidade e que o portador assintomático ele aumenta o risco de transmissão para a população, com esse relaxamento e essa abertura, obviamente que teríamos sim um aumento da transmissibilidade da doença dentro do município. E, na minha opinião, a medida mais eficaz no momento é a testagem. E, nesse sentido, eu avalio como muito tímida ainda e insuficiente a testagem que vem sendo realizada aqui no município. E a gente acompanha agora os números da Covid-19 informados no último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. Você confere aí na tela. Os casos confirmados, notificados aqui em Vitória da Conquista, 5.730. Confirmados 268. Desses, 152 foram confirmados laboratorialmente e 116 confirmados por testes rápidos. São 1.341 casos descartados, 4.121 em investigação, 35 em recuperação, 228 curados e 5 óbitos. Vamos conferir agora a taxa de ocupação dos leitos aqui na cidade. Bem, são 51 leitos disponíveis de UTI, temos 48% de ocupação e 64 leitos clínicos com 21,9% de ocupação aqui em Vitória da Conquista. Esses são os dados atualizados da Covid-19 aqui no município. Bem, um dos pacientes curados que tiveram atendimento aqui em Vitória da Conquista é o senhor Gessé Pinto Santana, de 53 anos, que deixou o HCC na noite de ontem. Seu Gessé é de Jequié e tinha passado 15 dias na UTI. A equipe do hospital se despediu dele com festa. E é essa imagem do paciente passando pelo corredor do hospital para a vida, é o que a gente deseja para todos que estão com Covid. Vamos ouvir o que o seu Gessé disse. E aí, seu José, qual é o sentimento agora? Vitória, né? Vida nova. Isso aí. O senhor mais quer agora? Paz é viver agora. Dar oportunidade na vida. É isso aí. Parabéns pro senhor, viu, pela vitória. Bacana, né? É isso que a gente deseja para todo mundo que está com Covid, essa recuperação. Hoje, dia 9 de junho, é o Dia Mundial da Imunização. Importantes avanços para a saúde pública foram conquistados com muito trabalho dos cientistas desde 1904, com a vacina da varíola. Nesta data, a expectativa pela vacina capaz de combater o novo coronavírus é grande. Vamos conferir na reportagem de Gabriel Pires. A primeira grande campanha de imunização do Brasil foi a vacinação contra a varíola no Rio de Janeiro, em novembro de 1904. O médico sanitarista Oswaldo Cruz foi designado pelo presidente da República, Rodrigues Alves, para vacinar a população de forma obrigatória, com o objetivo de combater a varíola. Desde 1904, todos os anos, o Ministério da Saúde faz várias campanhas de imunização, como campanha contra o sarampo, campanha contra o HPV e contra a influenza. A importância da vacinação está na diminuição da transmissão das doenças infecciosas na comunidade, né? Vai diminuindo esse passar uma doença de uma pessoa para outra, diminui o número de hospitalizações, diminui o uso de medicamentos, diminui a mortandade, a mortalidade por causa daquela doença e erradica-se uma doença numa comunidade pela vacinação. Ainda hoje existem grupos anti-vacina que propagandeiam teorias afirmando que a vacinação contra o sarampo, cachumba e rubéola causam autismo.
Esse movimento fez com que o sarampo, doença que havia sido erradicada no Brasil em 2016, voltasse a ter um surto no país. As campanhas de vacinação que começaram lá no início do século, as campanhas ajudaram a saúde pública do Brasil a diminuir e a erradicar doenças no nosso país. Agora a gente está tendo um recrudescimento de algumas doenças, como o sarampo, como a própria coqueluche, alguns focos, mas justamente por conta de não mantermos os níveis de vacinação elevados. Hoje, a ciência tem mais um desafio. Estudiosos de todo o mundo correm contra o tempo para buscar uma vacina contra a Covid-19. Esse trabalho conta com milhares de estudiosos em busca de um resultado positivo. Mais do que nunca a gente tem visto a importância da ciência, né? A importância de se ter pessoas interessadas em pesquisar, em investigar, em entender melhor o mecanismo tanto das doenças quanto o mecanismo dos tratamentos, das medicações, o que realmente tem efeito, o que não tem, e principalmente o desenvolvimento das vacinas, né? É um momento de muita tensão, de muita insegurança, é um momento que a gente sonha muito que se descubra uma vacina para o Covid, né? O Covid-19, e nós já temos diversas vacinas sendo desenvolvidas pelo mundo. Algumas parecem ser bastante promissoras. Uma delas, inclusive, vai começar a ser testada no Brasil em breve, né? Ainda esse mês. Então, a gente espera que realmente seja uma esperança, né? Nesse momento. Chegou a hora do tempo. Confira agora a previsão para Vitória da Conquista e outras cidades da região. Céu com algumas nuvens, mas não chove em Vitória da Conquista. A temperatura continua baixa e varia entre 15 e 26 graus. Confira agora a previsão para outras cidades da região sudoeste. Também não chove em Itapetinga. A cidade registra a temperatura mínima de 19 graus e a máxima de 26 graus. Em Jequié, céu nublado na maior parte do tempo e pode chover leve e rápido. A mínima registrada é de 19 graus e a máxima de 29. Já na cidade de Mirante, céu aberto e tempo firme. Por lá, os termômetros variam entre 17 e 27 graus. No próximo bloco, uma perseguição policial na BR-116 e os números da dengue, zika e chikungunya em Vitória da Conquista. Um instante só. Não é porque você gosta ou concorda com a notícia que ela é verdadeira. Espalhar fake news é crime. Pode prejudicar a vida de muitas pessoas. E em tempos de pandemia, divulgar conteúdo falso pode ser fatal. Duvide, pesquise, só aceite notícias de órgãos reconhecidos. Antes de compartilhar qualquer tipo de informação, verifique se ela é verdadeira. Não espalhe terror, não espalhe ódio, não espalhe mentiras. Juntos, com a ciência e a verdade, vamos vencer esta guerra. É a Bahia no combate ao coronavírus. Neste período de quarentena, é sempre importante esclarecer algumas dúvidas. Então, fique atento. Estou com sintomas leves de gripe e febre. Devo procurar uma unidade de saúde imediatamente? Não. O ideal é que você permaneça em casa, em observação, por no mínimo 14 dias. E se os sintomas persistirem ou se agravarem, tendo febre alta, dificuldade de respirar, por exemplo, aí sim, você deve procurar atendimento médico imediatamente. E você pode tirar as suas dúvidas sobre a Covid-19. Basta ligar para o Telecoronavírus 155 e uma equipe estará de plantão 24 horas para te atender. Você não está sozinho. TV UESB com você na luta contra o coronavírus, porque a informação
é necessária, mas é essencial que ela seja com responsabilidade. O UESB Notícias está de volta e a gente fala sobre uma perseguição policial que acabou provocando acidentes na BR-116 nas proximidades de Jequié. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, foram mais de 100 quilômetros de perseguição. O motorista jogou o caminhão várias vezes em cima da viatura quando os policiais realizavam a tentativa de aproximação. Nesse percurso de imprudência e irresponsabilidade, o motorista causou 2 acidentes. Após várias tentativas, a perseguição terminou na Serra do Mutum, entre Jequié e Jaguaquara, quando o caminhoneiro perdeu a direção do veículo e parou. Ele ainda tentou fugir a pé, mas foi detido pelos policiais. E a gente fala de números preocupantes para a saúde da população. Aumentam e muito o número de casos de dengue, zika e chikungunya. Nesse primeiro semestre já foram registradas 3 casos de morte por dengue hemorrágica, a forma mais grave da doença. Confira um boletim atualizado. O Centro de Controles de Endemias de Vitória da Conquista divulgou os números atualizados das notificações de dengue, zika e chikungunya no município. As informações são de janeiro até 5 de junho. Neste período, 3.938 pessoas foram notificadas com suspeitas de alguma dessas doenças, sendo registradas 273 notificações de casos somente na última semana. 3.084 pessoas foram notificadas com suspeita de dengue, 547 casos foram confirmados, 95 pessoas tiveram resultados descartados e 657 apresentaram um diagnóstico inconclusivo em relação à doença. 1.782 pessoas aguardam resultado laboratorial e 3 pacientes faleceram com dengue hemorrágica. Já da zika foram notificados 514 casos, sendo que 7 deles testaram positivo em exame laboratorial, sendo que 7 tiveram resultados negativos, 103 apresentaram diagnóstico inconclusivo em relação à doença e 367 aguardam resultado. Quanto às notificações de chikungunya, foram registrados 340 casos suspeitos. Destes, 11 foram confirmados e 329 pacientes aguardam resultado laboratorial. Os 6 bairros que apresentaram o maior número de casos registrados de pessoas com suspeita de contaminação por dengue, zika ou chikungunya foram Cruzeiro com 367, Vila América com 167, Alto Marom com 162, Patagônia com 150, Centro com 136 e Bairro Brasil com 125 casos. Motivo de alerta, a preocupação com a Covid-19 não pode deixar de lado as medidas de prevenção contra o mosquito Aedes aegypti, que transmite todas essas doenças e também mata. Durante essa semana, estamos trazendo as histórias de quem está aproveitando o tempo em casa de maneira criativa. Gente que está tendo tempo para colocar um monte de coisa em prática. Acompanhe mais um episódio do Diário de Pandemia. Olá, meu nome é Marina. Eu gostaria de compartilhar uma atividade que eu não fazia antes desse período de isolamento social e que eu estou me dedicando atualmente. A atividade que eu estou realizando é a meditação. Eu compartilho com vocês que tem sido uma experiência maravilhosa. Eu encontrei na meditação uma forma de me conhecer e uma forma de evoluir como ser humano. E isso tem sido muito gratificante para mim, principalmente nesse período de pandemia em que a gente tem que se privar da companhia das pessoas que a gente gosta, em que a gente tem que se privar de estar perto, de abraçar aquelas pessoas que são importantes para a gente. Então eu encontrei na meditação uma forma de acalmar, de conter a ansiedade, de um conhecimento com você mesmo. E tem sido uma experiência ímpar para mim. Se você quiser mandar a sua história para a gente, entre em contato pelo nosso WhatsApp 3424-8763. E essa edição do UESB Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima.
use o celular enquanto dirige. A partir de agora, acompanhe a programação da TVE. É sua, é da Bahia.